Olá, Cris e amigos do canal. Vou contar uma história que aconteceu com a família do meu primo, que mora em Belém do Pará. Porém, irei colocar nomes fictícios para preservar a imagem da família do relato. Meu primo Luiz e sua esposa me contaram isso com muita seriedade quando vieram nos visitar pela última vez aqui em Capanema, que também fica no Pará. Esse fato ocorreu em 2018. Na época, seus filhos eram ainda crianças, a Júlia, de 7, e Lucas, de 9. Era uma noite de quaresma, especialmente na Quinta-feira Santa. A família Oliveira resolveu visitar parentes e amigos na sua cidade natal, localizada no interior do Pará, aproveitando a folga do feriado para fazer essa viagem. Meu primo tinha um Fiat Uno na época, aqueles antigos, mas bem conservados. Eles viajaram pela rodovia PA-150, que corta a imensidão da floresta amazônica no Pará. Luiz, Beatriz e seus 2 filhos estavam cansados após um longo dia de viagem desde Belém. No início da noite, eles pararam em um posto de gasolina e ao lado tinha um restaurante self-service e que ficava próximo à cidade de Goianésia, no Pará. Luiz resolveu parar e esticar um pouco as pernas, enquanto sua família tomava banho. E em seguida todos foram jantar para que em seguida continuassem a viagem. Mas precisavam ser rápidos, porque havia ainda muita estrada até chegar ao destino final. Ao sentarem à mesa de jantar, eles perceberam que uma velhinha estranha ficou olhando para sua família. E eles ficaram se perguntando o porquê aquela senhora tão idosa estava fazendo sozinha ali e por que ela estava os observando tanto. A filha mais nova, Júlia, foi até ela e deu uma moeda que tinha em sua bolsa. Aquela senhora tinha uma expressão cansada e sofrida. O casal e o irmão Lucas também chegaram próximo à idosa e disse para Júlia que fosse para o carro, pois eles já iriam retornar para a viagem. Foi nesse momento que a idosa falou com uma voz cansada pela idade e disse as seguintes palavras: "Gostaria de agradecer a essa mocinha pela caridade que me fez. Devido à gentileza dela, devo avisar vocês que não peguem essa rodovia agora à noite, pois é quase Sexta-feira Santa e tem muitas coisas misteriosas, sombrias andando nessas estradas, coisas saído até do próprio inferno. Os moradores relatam desses acontecimentos sobrenaturais. Acho melhor vocês irem para um motel, pois vocês estarão seguros lá essa noite." Luiz ficou meio desconfiado daquela senhora. Ele pensou que ela poderia estar planejando alguma emboscada para sua família. Luiz então respondeu: "Senhora, obrigada pelo aviso. Vamos parar no próximo hotel e muito obrigada." Beatriz ficou assustada com as palavras daquela idosa. Luiz pegou as crianças pelos braços e mandou entrar no carro rapidamente. Beatriz sentiu um calafrio e ficou se tremendo, lembrando das palavras daquela velha senhora. E as crianças também ficaram curiosas com o que estava acontecendo. A família começou a pensar em teorias malucas que ligassem aquela idosa com as histórias que a mesma contou. Mas com o tempo todos ficaram quietos dentro do carro e as crianças cochilaram. Era por volta de meia-noite da quinta para a sexta, quando tudo aquilo aconteceu. A escuridão era quase palpável. A única luz que tinha era dos faróis do carro, que iluminavam a estrada deserta e vazia. O GPS indicava que ainda faltava horas para chegarem ao seu destino, a pequena cidade de São Félix do Xingu. Luiz já estava bem cansado de dirigir, porém precisava continuar. De repente, Lucas acordou. Ele olhou pela janela e gritou: "Pai, pai, olhe!" Luiz olhou para o lado oposto e viu uma procissão de velas acesas ao longe e ficaram em silêncio diante daquela cena macabra e lembraram do aviso da senhora do restaurante.
À medida que se aproximavam, perceberam que eram figuras encapuzadas, vestidas com túnicas brancas e com velas brancas nas mãos, e caminhavam em uma fileira indiana pela estrada. A família começou a ficar muito assustada com aquela visão, mas Luiz controlou e pediu para que todos se acalmassem. Beatriz se virou para Luiz e sussurrou: "O que é isso?" Luiz respondeu: "Eu não sei. Vamos diminuir a velocidade." À medida que passavam pela procissão, notaram que as figuras não tinham rostos, eram sombras vivas, com seus olhos que brilhavam como lanternas no escuro, e perceberam que aquelas criaturas não caminhavam. Todas estavam levitando a cerca de meio metro do chão. Quando estava quase passando pela procissão, uma das figuras se virou e olhou diretamente para o carro. Luiz sentiu um choque elétrico. Os olhos da figura brilhavam como fogo. De repente, o rádio do carro ligou sozinho, tocando uma música fúnebre. A família se entreolhou aterrorizada e Beatriz, com as crianças, começaram a chorar. A procissão começou a se aproximar do carro, como se estivesse absorvendo a luz dos faróis. A família sentiu que estava sendo sugada para dentro da escuridão. Quando uma das assombrações vinha em direção do carro, Luiz gritou: "Segurem-se!" e acelerou. O carro disparou pela estrada, porém a procissão não parecia ter fim. Parecia que eles estavam em um loop temporal e tinham a impressão de estar voltando ao mesmo lugar onde tudo iniciou. Beatriz pediu para que todos orassem o Pai Nosso com ela em voz alta, e a família ficou em oração pelo menos por 10 minutos, mas aquela aflição parecia ter sido horas. E graças a Deus eles conseguiram sair daquele trecho da rodovia. Depois de alguns minutos, Júlia perguntou: "Pai, o que era aquilo?" Luiz respondeu: "Não sei. Filha, sinceramente não sei. Mas estamos seguros agora." No entanto, ao olhar para trás, viram a procissão ainda caminhando com as velas acesas, desaparecendo na escuridão. Depois daquela aflição, o Luiz colocou músicas religiosas no carro e todos ficaram de olho na estrada e ninguém mais quis dormir no carro depois daquele episódio. No início da manhã, graças a Deus, eles chegaram na cidade. Foram para a casa de suas famílias, tomaram banho e café. E em seguida todos foram descansar um pouco. Quando acordaram, contaram aos pais de Luiz o que tinha acontecido na rodovia PA 150. Os pais de Luiz pediram para que eles voltassem pela manhã bem cedinho, para passar naquela rodovia ainda de dia, para não correr o risco de encontrarem aquelas figuras malignas. Eles também contaram outros relatos daquela rodovia macabra. Graças a Deus, na volta foi tudo muito tranquilo. Não tiveram nenhum tipo de imprevisto e chegaram bem e em paz em Belém. 4 anos depois, Lucas recebeu uma estranha mensagem anônima. A procissão das almas ainda espera por vocês na estrada do Pará. A mensagem foi acompanhada por uma foto da rodovia deserta, com uma procissão ao fundo. A família Oliveira nunca mais falou sobre aquela noite e não passou mais pelaquela rodovia no período noturno, mas o medo, a curiosidade permaneceram. O que eram aquelas figuras? Por que estavam naquela estrada? O que queriam com aquela família? A rodovia PA 150 continua deserta e escura, mas os moradores locais afirmam que às noites de Quaresma, a procissão das almas ainda caminham buscando almas para se juntarem à sua marcha eterna. Se alguém sabe de alguma história parecida, deixe nos comentários, pois acredito que aquelas almas perdidas estejam querendo que a família se junte à procissão, ou até mesmo querendo provocar um grave acidente. Obrigada, Cris, por contar esse relato macabro.
Olá, antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer a vocês: o que estou prestes a contar nunca foi contado para ninguém fora da nossa família. Há anos temos guardado isso pra gente. São 2 relatos que aconteceram no final da minha adolescência. Aqui vai o meu primeiro relato. Para as férias da família, o meu pai decidiu ir para um retiro na parte central do país, não muito conhecido, pois queríamos um pouco de paz. Um amigo do meu pai sugeriu um resort em Goiás, dizendo que era muito bom e tranquilo. Realmente, lá era um lugar muito bonito e bem tranquilo, e não haviam muitos turistas. Nós nos hospedamos em uma pequena e confortável pensão familiar. Não havia mais ninguém hospedado além da gente. Os donos da pensão eram um casal com um filho de 1 ano de idade. Essa pensão ficava um pouco mais longe da cidade do que as outras e ficava na margem de um lago. Do outro lado do lago havia uma casa que parecia estar abandonada. Apesar de ser uma área muito bonita, com lago para pescar e nadar, ficamos bem surpresos por não ter nenhum turista ou alguém da cidade naquela região. Mas estávamos felizes, pois queríamos paz e silêncio. No dia seguinte, lá pelas 2 da tarde, depois do almoço, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão mais novo e eu decidimos caminhar um pouco. O bebê dos donos da pensão e a babá dele, que era da região, decidiram vir conosco. Andamos por cerca de 1 quilômetro seguindo a margem do lago, quando vimos uma mulher num vestido vermelho. Ela estava embaixo de uma árvore. Eu achei estranho, porque eu podia ver a sombra da árvore, mas não havia a sombra dela. E quando chegamos perto dessa tal mulher, ela sorriu e começou a chamar o bebê. Ao ver aquilo, nós acenamos para ela, mas assim que a babá viu, ela segurou o bebê o mais forte que pôde e em seguida saiu correndo. Ficamos completamente confusos, sem saber o que tinha acontecido, mas deduzimos que algo havia acontecido com o bebê. Então fomos atrás da babá para ver se poderíamos ajudar. Corremos por alguns metros, e quando eu olhei para trás para ver a mulher, ela simplesmente havia desaparecido. Estávamos em uma área completamente aberta e sem mato. Só havia grama, e a única árvore que havia ali era a qual a mulher estava embaixo. Eu não conseguia mais vê-la, e ela não poderia ter ido para lugar nenhum sem que eu pudesse vê-la, exceto se ela estivesse subido na árvore. Mas mesmo assim, teria sido muito rápido. O meu pai também olhou para trás e não viu ninguém. Então todos nós voltamos para a pensão. Assim que chegamos, contamos o que havia acontecido para os donos da pensão e para os outros habitantes daquela região, que eram poucos. Eles acreditaram na gente e falaram que a tal mulher de vermelho, na verdade, é uma bruxa e que coisas estranhas aconteciam na casa do outro lado do lago. Inclusive, muitas das vezes eles podiam ouvir o som de bebês chorando. Depois de ouvir aquilo, o meu pai, que é uma pessoa muito supersticiosa, resolveu ir embora de lá na mesma hora e voltamos para casa. Agora eu vou contar o meu segundo relato. Isso aconteceu com a minha família e um amigo da família quando estávamos viajando. Depois de dirigir o dia todo, resolvemos parar em algum lugar, pois já era bem tarde, mais ou menos 00:30. Nós encontramos um hotel que antes tinha sido uma casa, numa cidadezinha que tinha pelo caminho. Então pagamos para passar a noite. O nosso amigo queria dormir ao ar livre, então ele armou uma barraca de camping no terreno em frente ao hotel. Pagamos 2 quartos, um para os meus pais e o outro para o meu irmão e eu. E desde o momento em que entramos, pudemos sentir uma presença nos 2 quartos. Mas estávamos cansados demais para fazer algo em relação a isso. O meu irmão e eu simplesmente desmaiamos em nossas camas. Mas acordamos cerca de 1 hora depois,
mais ou menos às 2:30 da manhã, e não conseguimos dormir mais. Oi! Pois sentimos uma presença no nosso quarto, que agora estava bem frio, mesmo estando no meio do verão. Eu precisava ir ao banheiro, e como era uma casa que tinha sido transformada em hotel, o banheiro ficava fora do quarto no fim do corredor. Fui ao banheiro com a sensação de que algo estava me seguindo, e mesmo dentro do banheiro, eu senti que eu estava sendo observada. Foi muito assustador. Quando voltei, o meu irmão estava assustado, sentado na cama com a luz acesa, falando que tinha alguém andando pelo quarto. Nós dois então decidimos acordar os nossos pais para contar o que estava acontecendo, mas assim que entramos, vimos que eles também estavam acordados e que passaram por uma situação parecida com a nossa. Nós 4 nos sentamos juntos, fazendo um círculo, e começamos a rezar. Imediatamente nós nos sentimos muito melhor e ficamos o resto da noite acordados e rezando. Na manhã seguinte, o nosso amigo nos perguntou por que estávamos andando no nosso quarto a noite toda ao invés de dormir. Ele falou que viu de 3 a 4 pessoas andando de um lado para o outro, abrindo e fechando as cortinas da janela do nosso quarto. O estranho de tudo isso foi que não havia ninguém lá a noite toda, pois estávamos todos no quarto dos nossos pais. É muito estranho isso ter acontecido nas 2 vezes em que saímos de férias em família. Eu desejo a todos uma boa noite. Muito obrigada pela sua presença. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Se for novo por aqui, inscreva-se no nosso canal e assine o sino das notificações. Comente qual a sua cidade. Também aceitamos sugestões de vídeos. Se gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, se torne membro ou dê um valeu. Também compartilhando os vídeos com seus amigos nos ajuda a alcançar mais pessoas. Desde já agradeço e até o próximo vídeo. Tchau, curiosos!